Olá, eu sou o José Antônio Conte e este é o Assembleia Entrevista que está começando aqui no seu canal legislativo. Nós vamos voltar a falar sobre um assunto que preocupa a todos, que é o assédio moral. O assédio moral faz parte do nosso dia a dia, mas está sendo combatido. E uma das líderes desse combate é a doutora Silvana Ribeiro Martins, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul, que está aqui conosco para nos falar sobre isso. Aliás, nós vamos falar mais do que isso, vamos falar de outras atividades de trabalho que, na verdade, se constitui numa exploração, né, no abuso. Mas o assédio moral do trabalho é o tema da moda. Dá para dizer assim? Não poderia dizer que seria um termo da moda. Certo é que a sociedade cada vez mais tem consciência, né, dos seus direitos. E quando são violados, eles estão buscando as instituições que protegem. E o Ministério Público do Trabalho, o papel dele é esse, atuar em prol, em defesa dos direitos da sociedade, né, e do cidadão. A gente sabia que tinha um assédio moral, a gente sabia que havia pressões de todos os lados, mas não se tratava assim. O assédio, não usava-se essa terminologia, né? O assédio é tão antigo quanto Cristo, ou muito mais, né? Fazendo referência, assim, de uma antiguidade. Mas o que se coloca hoje em dia é essa consciência, né? Então, o Ministério Público do Trabalho, ele tem uma atuação específica nessa área e ele verificou através do número de denúncias que começaram a ser recebidas, né, pelo Ministério Público do Trabalho, que ele teria que ter um tipo de atuação mais específica nessa matéria. Então, o Ministério Público do Trabalho aqui no Rio Grande do Sul, nós temos, como em todo o Brasil, né, nós temos alguns temas que são prioritários. E um dos temas prioritários que existe uma coordenadoria específica, com procuradores que atuam, é na questão da discriminação. E se insere essa questão do assédio moral no trabalho, que está sendo levada à tona pela Procuradora do Trabalho, a doutora Márcia Farias, né? Ela que está à frente desta cartilha que foi lançada este mês, já na mídia, onde ela é muito... publicada nos jornais também, nos jornais, né? Exatamente. Ela tem um caráter educativo, né? Verificando, assim, por exemplo, diz o que é um assédio moral do trabalho. Claro. Pois é isso que é interessante a gente dizer, né? Porque nós temos uma grande corporação, assiste a TV Assembleia, isso é importante que se diga também. Daqui para frente tem pessoas oprimidas aí no trabalho, né? Exatamente. Quer dizer, dá para dizer que assédio moral no trabalho é uma opressão? É uma opressão. Né? E ela é muito peculiar por determinados termos, olhares, forma de agir, né? Ela pode ser entre um empregado e um chefe, pode ser entre chefes, pode ser entre empregados. Então a gente fala do assédio horizontal, do assédio vertical. Como é que ela é demonstrada? Através de insultos, através de palavrões ou através do assoberbamento de trabalho. Por que um servidor, um funcionário tem mais trabalho do que o outro? Digamos assim, o chefe pegou no pé, entre aspas, de alguém. Este pegar no pé significa assédio moral? Em que ponto que ele vai significar ou não? Então, todas essas questões, elas estão, de alguma forma, contempladas neste folder, né, que a gente está distribuindo para instituições. Que é muito importante, né, inclusive. Que ela é informativa, né, porque é uma matéria muito específica e difícil de ser tratada. Né? Ela tem que ter um tratamento muito especial, que está sendo levado a efeito pelo Ministério Público do Trabalho. Então, eu recomendo a leitura do folder, né? Recomendo que toda a sociedade trabalhadora, né? Quando eu falo sobre a sociedade trabalhadora, eu não estou me referindo só àquele funcionário, aquele servidor, aquele trabalhador que tem a carteira assinada, que é seletista. Não, a relação de trabalho como um todo. Né? Basta a prestação de serviços, ainda que seja, de alguma forma, não seja com carteira assinada. Formal, certo? Ou não, né? Formal ou informal. Ou informal. Mas, senhora procuradora, mas como é que funciona isso? De repente a pessoa não tem nenhum emprego, nem a carteira assinada? Não, muitas vezes a pessoa tem o trabalho, mas ela só não tem a carteira assinada, porque o empregador entendeu que não deveria. Ele está oprimindo
Ele está tirando o direito do empregado de ter a sua carteira anotada, carteira de trabalho anotado. Isso é uma irregularidade? Sim, também é combatida pelo Ministério Público. E se enquadra como assédio. Sim, eu quero dizer assim, não é a relação de emprego, que é uma diferença entre a relação de emprego e a relação de trabalho. A relação de emprego é aquele empregado com a carteira de trabalho formalmente admitido. Existem empregados formalmente admitidos, mas que a carteira dele não é anotada. Não tem um registro na CTPS. Isso não quer dizer que ele não sofra assédio moral no trabalho. No trabalho é prestação de serviço para terceiros. Então, é contemplado todas essas situações. Então, diz, eu não tenho carteira de trabalho, mas eu sou assediada pelo meu chefe. Eu não tenho direito à indenização. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu me imagino nessa relação trabalhista. A primeira coisa que eu quero é carteira assinada. Mas muitas formalidade. Vezes, sim, talvez o tempo faz com que a pessoa se poste no sentido de assim, não, se não tiver uma carteira de trabalho, não tiver um registro, eu não vou trabalhar. Mas muitas vezes não é assim. Esse pessoal novo, que está terminando uma faculdade, ou não, nível médio, primário, precisa de um emprego. Não tem carteira de trabalho? Tem que pegar, literalmente tem que pegar, né? Trabalho o que é? Fonte de subsistência, de vida. Né? E por isso que a gente se preocupa com essa relação de trabalho, porque ele já está numa situação de desvantagem econômica, né? Quando ele vai trabalhar. E aí ele vai ser sujeito a algum tipo de retaliação. Muitas vezes o empregador, e aí eu estou falando de uma forma genérica, né? O empregador, ele faz com que aquilo aconteça para o empregado pedir demissão. Porque se ele pedir demissão, os encargos trabalhistas deles vão ser menores. Ele não vai precisar pagar uma multa de 40% ou mais de fundos de garantia. Talvez ele não precise pagar o aviso prévio. Não vai ter guias de seguro-desemprego, porque o empregado pediu demissão. E pela legislação trabalhista ele não teria jus, não faria jus. Então, é um todo nessa relação que a gente, visto pelos olhos do assédio moral, ela tem que ser combatida e tem que ser desmistificada, tem que ser tratada com muito rigorismo, que é esse o papel que o Ministério Público do Trabalho sempre exerceu, mas que agora com mais propriedade. E chamando a atenção, porque as pessoas não se davam conta ou não se dão ainda conta do que é. Em que momento que a gente não se dá conta de que há assédio? Quando a gente entende que nós estamos numa situação de necessidade. Por exemplo, o trabalhador está precisando daquele emprego, ele precisa daquele salário, ele precisa dar pão, leite na casa para o filho. Então, se o patrão dele xingou, ele diz, deixar por isso mesmo, eu preciso Manda quem pode, obedece quem precisa. Tem juízo. Não? Manda quem pode, eu ouvir já essa expressão dizendo assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. É mais ou menos assim. Ou manda quem pode, obedece quem precisa. O mandar, eu acho que é certo. O empregador, ele tem o direito de mando e gestão na atividade, ele não tem sobre a pessoa, sobre o ser humano. E é isso que nós estamos falando. Mas pela atividade, pela produção, ele tem o direito. Mas isso é uma submissão, né? Quando o trabalhador sai suspirando, diz, pois é, né? Manda quem pode, obedece quem precisa. É muito sutil. Não é toda situação que tu vai dizer é um assédio. Né? Há determinadas situações que por exemplo, olha, o empregador ele diz, digamos assim, digamos que eu fosse uma empregada. Silvana, tu tem que fazer isso até amanhã. Tudo bem, eu estou trabalhando e você paga. Isso é uma tarefa. Isso é uma tarefa. Isso é uma situação. Não é assédio. Não é assédio. As diferenças são tênues, mas é muito importante que se coloque, senão vai chegar vão dizer que o Ministério Público, ele está dizendo, o Ministério Público, que o empregador não pode mandar. Não, ele pode e deve. Ele paga por isso. Né? Mas há formas e maneiras. Mas aí o chefe diz assim, se tu não fizer até amanhã, tu está na rua. Isso é assédio. Isso é assédio, né? Isso é pressão. Isso é pressão. Livre e espontânea pressão psicológica. Isso é pressão psicológica. Aí você vai verificar. Nós temos alguns exemplos assim, Se você não quer trabalhar, por que está aqui? Então dá outro lugar para outro. São expressões que dão a conotação. Claro que tu tem que ver todo um contexto. O conjunto da obra, O conjunto da obra, né? Nós estamos dando algumas dicas, algumas orientações. Tipo assim,
Mas olha aqui, mas não deixa de ser verdadeiro. Tem gente que é improdutiva, daqui a pouco... E aí? Daí o empregador, ele tem o dever de pagar o salário de alguém que não trabalha? Mas não há é tão formas simples, e maneiras de se fazer ou se dizer algumas coisas, né? Porque é muito importante a gente saber discernir, né? Exatamente, o discernimento. O discernimento é fundamental. É importante que se coloque. Quando é que eu vou saber que eu estou sendo assediado? É quando tiver uma conotação muito pejorativa, que te deixe triste, que te deixe angustiado, que te tire o teu direito enquanto ser humano, teus direitos, aqueles previstos na Constituição, né, do ser humano, de fundamental, de sobrevivência. Essa aí seria um assédio. Tipo assim, tu é muito incompetente, não sei por que tu está aqui trabalhando. O que é isso? Ele está jogando a pessoa para baixo, né? É uma submissão, muito mais do que uma submissão, é uma violação ao direito dele, da integridade moral e física dele, né? Eu acho que nesse caso é um assédio. E aí se responde, não, mas incompetente é quem me contratou. E aí, como é que fica isso, hein? Porque um bom chefe é que faz boas contratações, né? Aí tu tem que ver o contexto, se foi só aquele dia que ele acordou com o pé virado, talvez, e aí o chefe está um pouco irritado, ou o empregado está mais sensível, ou se não, ou é sempre aquela situação, certo? Não aconteceu uma vez só, não foi um fato isolado, ele é corriqueiro, é contumaz. Aí é uma questão de assédio. Quando a pessoa vai trabalhar e ela não está aguentando muito aquele trabalho, ela chega lá com má vontade, né? Chega, tudo é ruim, tudo que pede para fazer ela acha ruim. Onde é que entra isso? Esse o empregado é assim? Ele está insatisfeito com ele mesmo, ele devia pedir não trabalhar e trabalhar no outro lugar que ele se sentisse melhor, né? Aí não é questão de assédio. Aí ele tem que ir embora. Aí é uma conotação pessoal. Tem que pensar na vida dele, né? Mas aí, de repente... É da índole dele, né? Mas aí não caracteriza nada. Não caracteriza insatisfação enquanto ser humano. Do ponto de vista do assédio, né? No ponto de vista jurídico, não. Eu quero outros exemplos de assédio. Por exemplo, essa história... O lugar de doente é no hospital, aqui é para trabalhar. Se o trabalhador chega meio cansado... Não um dia, por isso que eu disse, não é uma questão, um fato esporádico. É algo corriqueiro, quanto mais. Né? Eu trabalho 30 dias, ou digamos 20, tirando sábado, domingo, mas digamos 20 dias eu trabalho por mês. Né? Todos os dias eu chego e ouço do meu chefe, tu não trabalha, tu não faz isso, tu não isso. Não, só um pouquinho. Né? Porque eu chego um dia ruim, mas todos os dias ele me condena, ele me bota para baixo, ele me xinga, ele não me dá estímulos, ele me destrói. Me destrói enquanto trabalhador, né? Enquanto ser humano, eu me sinto mal, eu chego em casa me sentindo um rato, né? Porque estou sendo pisado todos os dias. Isso é assédio. Quando o trabalhador chega em casa se queixando muito, ele pode não gostar do trabalho, não está fazendo o que quer. Mas, de repente, tem uma característica, a gente ouve muita gente chegar e dizer, as esposas, especialmente, falando, mas esse cara está sempre cansado, está sempre resmungando. Pode ter outra coisa? Do ponto de vista jurídico trabalhista, eu acho que não. Não. Ele não está trabalhando no lugar que ele quer, que ele gosta. Né? É muito importante a gente deixar bem claro o que é o assédio, porque lá pelas tantas a gente sabe, na verdade, ele se sentiu ofendido regularmente, é mais ou menos isso, né? Isso, tem que ser algo assim, grotesco, que macule. Mas aí o chefe não sabe se expressar. Ele é um grosso. Sim. E aí? Ele vai ter que aprender. É assédio também ou não? Não, por isso que essa cartilha também diz alguma coisa assim, nesse sentido. Por que nós estamos desmistificando o assédio moral? De alguma forma, nós estamos dizendo para o empregado o que é assédio. E para o empregador, como ele deve se portar. Também tem os dois lados. Sim, porque está mostrando não apenas para aquele que se sente ofendido. Está a campanha no sentido para revelar o que pode e o que não pode ser dito. O que pode e o que não pode ser ouvido. Dependendo da figura. Tá certo. Tá, e aí? Vamos para frente. Nós já caracterizamos o assédio. O assédio existe. O que o trabalhador faz? Aqui também a gente coloca algumas situações assim, o trabalhador ele pode denunciar. Né? O Ministério Público do Trabalho atua
com o recebimento de denúncias, né? Nesse último ano, nós recebemos mais de 500 denúncias sobre este tema, assédio moral. Então, o trabalhador pode denunciar